Olá, pessoal. Essa aula de hoje vamos falar sobre gestão da qualidade. Bem, vamos introduzir algumas informações que são necessárias e mencionar algumas informações, alguns pontos. Bem, quando mencionamos a palavra qualidade, é para expressar o quanto estamos satisfeitos por algo que comemos, por um objeto que compramos ou por algum tipo de serviço realizado. Digamos que nossos desejos são atendidos quando o sentimento de prazer e de satisfação é realizado. Devemos ter em mente que somos indivíduos e logo temos desejos diferentes, atitudes distintas e o termo qualidade torna-se subjetivo, complexo e generalizado quando o intuito é a satisfação individual. Bem, de acordo com Vieira, os produtos devem ter qualidade para satisfazer as exigências dos consumidores. É consumidor quem compra para usar, seja um automóvel ou até mesmo uma caixa de fósforos. Então, dizemos que um produto tem qualidade quando é adequadamente para o uso. Essa qualidade pode ser julgada pelas seguintes características: o desempenho, confiabilidade, durabilidade, estética, características adicionais, qualidade observada, conformidade com o padrão. Bem, com relação ao desempenho, podemos dizer que perguntar, na verdade, o produto faz o que promete? Consumidor em potencial analisa o desempenho do produto para verificar se confere com o que lhes foi dito, na propaganda ou por vendedores. Exemplo, equipamentos domésticos, segundo a propaganda, alguns deles não dizem, que não fazem ruídos, são silenciosos, Um exemplo, liquidificador, batedeira, ventilador, e a gente sabe muito bem que são eletrodomésticos que realmente fazem barulho. Bem, com relação à confiabilidade, quão frequentemente o produto falha? Produtos que têm certa complexidade demandam reparos durante a sua vida útil. Mas com que frequência? Então, nesse caso, vale também para os equipamentos ou maquinários, utilizados na produção na indústria de alimentos. Lógico que depende do ramo de atuação, e o tempo que esses equipamentos passam trabalhando, funcionando durante a produção. Então, eles precisam de reparos, mais constantemente. Então, exemplo disso, nós temos esteiras de transportes, painéis de controles, no caso da parte elétrica, equipamentos de envase e outros, etc. Com relação à estética, o produto é bonito, então aqui vale ressaltar o apelo visual que consta em muitos produtos, principalmente os alimentos. Alguns fatores, como estilo, forma, cor, maleabilidade, são considerados ou caracterizados na compra de alguns materiais, como vestimentas, e outras características intrínsecas, tais como cor, gosto, sabor, embalagem, aroma, na compra de alimentos. Existem alguns produtos que têm características adicionais. No caso, a gente pode perguntar, o produto oferece vantagens, com essas características adicionais? Então, os consumidores, em geral, associam qualidade aos produtos que apresentam mais características do que os concorrentes. Logo, uma cadeia de lanchonetes, no caso, esse aqui está falando da McDonald's, que oferece brindes além de lanches. Então, na verdade, o atrativo é o brinde, o lanche, na verdade, vem em segundo plano. Pode ter sua clientela aumentada. Porém, podemos fazer essa relação com os alimentos diferenciados, que atendem àqueles consumidores que, por algum motivo de saúde, têm alguma restrição alimentar. Exemplo, produtos diet, sem glúten, sem lactose.
Qualidade observada. Qual é a reputação do produto? Ou seja, os consumidores confiam na própria experiência com o produto ou em informações que considere confiáveis? Então, se você ou um amigo consomem um alimento que tem como indicação ser um suplemento vitamínico e esse tem um preço acessível e cumpre com todos os requisitos escritos no rótulo e atende às suas necessidades, então por que trocar de fabricante, né? Então aí tem a questão de massas, né? Chocolates, o Hershey's, que contém 60% de cacau, digamos assim, comparado com aqueles marcas mais caras, né? Então esse atende aos consumidores que querem um produto com 60% de cacau e com preço mais acessível. As marcas mais famosas, né? Isso que eu queria dizer. Então, com relação à conformidade com o padrão, então o produto foi feito como manda o padrão, né? Então as especificações foram atendidas, né? Achamos que o produto ele tem qualidade quando está de acordo com as características requeridas. Por exemplo, o produto foi fabricado de acordo com as especificações regulamentadas pelo fabricante e pela lei vigente em relação à concentração, cor, sabor, viscosidade, etc., que no caso de alimentos. Então, com relação a isso, temos também a diferença, né? Qual a diferença entre qualidade do projeto e qualidade de conformação? Bem, primeiramente é importante saber que todos os bens e serviços são produzidos segundo um projeto. Qualidade do projeto, né? Os produtos têm diferentes graus de qualidade, porque eles querem atender a todos os tipos, né, diferentes consumidores. Então aí você vai ter produtos de luxo ou popular, 5 estrelas ou 3 estrelas, certo? Então, nesse caso, ele atende a diferentes consumidores e logo essa variação é feita de forma intencional, certo? Então, eu posso pegar um produto alimentício mesmo com matéria-prima que tem uma qualidade inferior, né, no consumidor, e vender com um valor mais acessível, certo? Qualidade de conformação. Então aqui mostra se o produto atende às especificações do projeto. Então todo o projeto estabelece especificações. Então aí ele tem todo um embasamento conforme a vários requisitos, né? Certo? Pré-estabelecidos. E aí, por exemplo, a embalagem, né, de qualquer produto comercializado obedece às especificações quanto ao material que deverá ser utilizado, ao formato, às medidas, né, no caso espessura, largura, comprimento, a cor, né, se tiver algum tipo de alguma rótulo ou alguma print de algum tipo de especificação de produto, marca, né, quantidade, identificação do produto, etc. Até mesmo identificação da quantidade de materiais que deve ser empilhado, né, o empilhamento, se é frágil ou não, etc. Então, se o projeto, né, de uma embalagem, que é um caso específico que nós comentamos há pouco, ela for especificar que é uma caixa de 20 centímetros de altura, então dizemos que o valor nominal de altura é 20 centímetros. Além disso, o projeto deve especificar os limites de tolerância, por exemplo, 20 centímetros mais ou menos 0,5 centímetros, indicando que são aceitáveis alturas de 19,5 até 20,5 centímetros. Então, para a gente entender melhor essas faixas de tolerância, né, a gente tem o valor nominal, que é o valor VN, certo? 20 centímetros. O limite inferior de especificação LE, 19,5
centímetro, limite superior de especificação LSE 20,5 centímetros. Na verdade, também tem outra nomenclatura, né? O valor médio, o valor limite inferior e limite superior, certo? Que aí pode ser limite superior de controle, certo? E limite inferior de controle, limite superior de controle. Bem, se o produto não atender às especificações, é dito não conforme, certo? Mas aí é importante a gente saber que o produto não conforme não é necessariamente inadequado para uso, certo? Ele vai ter uma característica ou uma qualidade inferior, certo? Por quê? Porque não atendeu determinadas características, né, pré-estabelecidas. Mas isso não quer dizer que ele é um produto inadequado para uso, tá? Vai depender do tipo de defeito. Então, aqui tem um exemplo da bebida láctea, morango, né? Sabor morango, que pode ter menos corante, né, do que o limite inferior de especificação. Então, ele tem na verdade, esses produtos, ele tem como se fosse um catálogo, na verdade, uma palheta, né, de colorimétrica, certo? Para especificar a cor do produto. Parecido com aquelas que tem de tinta, né? Mas ela é específica para alimentos. Então lá você tem como se fosse a observação é visual, né? Então aí você tem um controle visual da cor em relação à cor, ela é padronizada conforme aquela escala, né? Colorimétrica, na verdade, escala colorimétrica. Então, nesse caso, a especificação era não conforme porque a concentração, né, de corante ela foi inferior ao limite inferior estabelecido. Então, mas mesmo assim, ser adequado para o uso, né? Mesmo ele tendo menos corante, ele é adequado para uso. É isso que ele quer dizer aqui. Então, um produto só é considerado com defeito se a não conformidade ela é suficientemente séria ao ponto de ser consumido, certo? Então, aí realmente é um produto que tem um defeito que, no caso o alimento, ele não pode ser utilizado, consumido, né? Ou for outro tipo de produto, material, ele não pode ser usado. Qualidade é inversamente proporcional à variabilidade, né? Então, de acordo com essa definição, a qualidade do produto aumenta quando a variabilidade de uma característica importante de qualidade diminui. Então, nos processos de produção, a variabilidade está associada ao desperdício, né? Então, porque você tem em grande quantidade e aí esses produtos, ele acaba que, por algum motivo, ele tem uma não conformidade, né? Devido à variabilidade de fabricação. Então, considere, por exemplo, um fabricante de tampas plásticas para indústrias, né, de água e refrigerantes. O diâmetro da tampa tem valor especificado, porque é aquele gargalo, né, que ele chama, onde coloca a tampa da garrafa, ele praticamente é padronizado. Então, tanto faz, vai ser o mesmo corpo de prova, né, de molde para a garrafa de refrigerante como de água, independente do volume, ela vai ter o mesmo gargalo, o mesmo tamanho de tampa, certo? Se essa é um tamanho padrão, se essa característica que é crítica apresenta grande variabilidade, muitas tampas serão descartadas, né, gerando o desperdício. E aí a gente tem esse material aqui de sopro, né? O molde embrião, que tem esse aspecto aqui, tubo de PET, né? Para máquina de plástico, que a gente chama, né? Aqui tem esses moldes, você vê que praticamente alguns têm os mesmos diâmetros com relação à tampa, tá? Lógico que eles têm uma variação de tamanho, certo? de material, né? Para menos, certo? E para mais. Ok? Então, moldes e gargalos das garrafas, eles são dessa forma aqui. Então, esses moldes são acoplados, né, a uma máquina de sopro e é aquecido, certo? E
ele é moldado dentro desse molde de ferro aqui, de metal, certo? Que é aquecido e depois resfriado. Bem, vamos ver isso melhor, né? Só para a gente ter um vídeo aqui, onde ele mostra essa produção de garrafa, tá? Então, na verdade, são máquinas sopradoras, né? Fazendo propaganda aí da empresa. Então aí tem um operador mostrando, né, esses moldes de plástico sendo acoplados, passam por uma esteira e aí um pré-aquecimento, né? No caso de lâmpadas, se for para água mineral ou para alimento, né, ela é passada por lâmpadas ultravioleta antes, né, de serem pré-moldadas, né? Então aí tem o pré-molde, né, que esse pré-molde ele é aquecido, pré-aquecido e depois colocado. E aí a gente vê que não tem uma certa higiene porque aí o operador está mostrando como funciona a máquina. Então, vamos só prestar um pouquinho de mais atenção, né? Esses moldes, eles são acoplados a essa parte aqui da frente e essas duas placas metálicas, elas se fecham, né? Ao aquecimento e o sopro, onde há uma expansão, né, desses pré-moldes de forma axial, certo? E de comprimento primeiro, né, depois axial. Aí depois vou explicar por que eu coloquei esse exemplo aqui dessa máquina, né? Então a gente vai Bem, aqui você vê melhor, né, a colocação desses pré-moldes. Vamos dar mais um tempinho. E depois passamos o próximo slide. Bem, aqui tem mais a visualização melhor. Bem, vamos mais à frente. Então, de acordo com esses dois autores, né, Vermeulen e Virtuoso, né, o funcionamento do processo de sopro das garrafas PET, né, embalagens poliméricas de polietileno, tereftalato, né, popularmente chamados de plástico, inicia com
uma pré-forma kit fill, aquelas peças menores, fabricada por uma injetora, denominada de processo a frio. Então, o objetivo da sopradora é conferir novo formato, volume e biorientar a pré-forma através do seu estiramento e sopro, como pode ser observado através da figura a seguir, né? Então, aqui na primeira a gente tem uma pré-forma, ela se posiciona dentro do molde, né? Primeiro formato, primeira posição, perdão. Aqui há um estiramento no início do sopro, certo? A pré-forma é estirada até o fundo do molde. Finalmente o sopro aqui no caso no final do pré-sopro e início do sopro, certo? Então há uma expansão, né, sustentação do sopro para formar, né, o frasco, certo? Então aí há uma dilatação, né, axial da pré-forma. Então, portanto, a sopradora ela processará as pré-formas, primeiro aquecendo-as, fazendo um estiramento axial mecânico, seguido por um estiramento radial, né, por sopro de um ar comprimido e resfriamento através da água gelada circulando no molde de sopro, né, nessas máquinas, nessas placas metálicas. Então, as variáveis de controle, temperatura da água de resfriamento e pressão do ar comprimido. Então, para cada tipo de embalagem, a gente vai ter o quê? Uma especificação. Então, na verdade, trouxe esse vídeo, né, e esse exemplo para a gente ver que, no caso de qualidade, ela está relacionada também com relação ao projeto, né, e principalmente a especificação do produto. Então, para ter esse produto conforme o que é especificado, né, de via de regra pelo projeto ou em termos de qualidade, ele tem que seguir determinadas variáveis de controle, certo? Então, aqui ele tem especificação com relação à pressão, né, para garrafas de 2 litros, garrafa de água mineral de 500 ml, 100 gás, 20 bar para garrafas de refrigerante de 600 ml, 22 para garrafas de refrigerante de 2 litros. Porém, se pode perguntar, no caso de refrigerante, água mineral, dessas embalagens que são individuais, né, e pequenas para uso, ela tem o mesmo pré-molde, certo? Então, o gargalo, o diâmetro da boca praticamente é a mesma. Bem, a gente viu que a variabilidade das características de qualidade não pode ser eliminada, mas pode ser conhecida e controlada. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo das garrafas PET e das tampas, né? Tanto para a embalagem de água mineral como para refrigerante, que ela tem as mesmas especificações. Então, no entretanto, a variabilidade só pode ser descrita em termos estatísticos. Por essa razão, né, a estatística tem a enorme importância nos esforços que são feitos para a melhoria da qualidade. Então, bem, para a gente finalizar, podemos dizer que a melhoria na qualidade significa redução da variabilidade.
sometimes frustrated, even though I left sometimes. I want you back, 'cause your love is something to prove. Said your love is I want you back. Do without you, no son. You are my only one. I want you back, I want you back, I want you back, 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 back. She said, hello, mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled of daisies, she smelled of daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around.
stay waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We're up all
her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. And they said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to get it. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Like the cool kids. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace.
see